Boas pessoal, Moto Pereira 79 para mais um vídeo. Ora, hoje viemos aqui à Motocidade, mais concretamente à Royal Enfield, portanto vamos fazer aqui o teste da guerrilha, ok pessoal? Vamos lá ver se aqui a máquina, motor, portanto de 452 cm3, igual à irmã Himalayan. Temos de 40 cavalos, 40 Nm, que se traduz em 4 kg de força, 4 kg de força, não é? De torque. Ok, eu acho que olhem, desde já vos digo, a embreagem, apesar de tudo, acho que pareceu-me um bocadinho duro, mas engraçado. A caixa é muito macia, desde já, digo-vos já isso primeiramente. Em matéria daqui portanto, deixa-me ajustar aqui isto, que eu já havia ter ajustado e não ajustei, que as primeiras coisas que a gente deve ajustar é isto, os espelhos, meus amigos, os espelhos, é aquelas coisas que a gente, é engraçado que este aqui da direita não dá para ver um caralho, é só assim, mais melhor assim, está melhor qualquer coisita. Os espelhos, acho que o da esquerda, pelo menos dá-me ideia de estar mais sair de fora. Não, mas vê-se. Pensava que não, mas vê-se, está bom. Vamos aqui falar então aqui da guerrilha. Uma moto que muitos não esperavam que fosse o estilo que veio, não é? Que é um estilo Scrambler misturado com Roadster. Acho que é aqui uma mistura aqui, mas uma mistura boa, temos aqui uma mistura muito boa. Depois aqui, já mesmo aqui, em matéria de, portanto, aceleração, acho que está muito bom, acho que está impecável. A gente dá-lhe aqui um cheirinho, eu acho que isto já é o acelerador eletrónico, pelo menos um beijo, acho que não é cabo, este cabo não, não vejo aqui cabo, eu acho que seja, portanto, acelerador eletrónico, mas pronto, de qualquer maneira depois eu vou ver se confirmo isso. Muita gente estava a dizer que, portanto, a Royal não iria desenvolver e o caraças, que era só motas mesmo do século antigo e o caralho. Cá está, olha, se o Himalayan, muito à frente, muito diferente da outra Himalayan 411, muito diferente. Acho que foi uma inovação brutal. Esta moto aqui também, a guerrilha, acho que veio também, ao fim e ao cabo, mostrar que a Royal Enfield não está a dormir, e como tal estão aqui a fazer uma frente eu penso que isso seja uma das principais promessas, que será a Triumph, não é? A Triumph, acho que é aquele estilo mais próximo aqui da Royal. Se vamos a ver, por exemplo, o caso da Triumph, acho que é isso, o Speed 400 e também a Scrambler 400. Eu acho que esta vai fazer aqui um bocado de moça, porque esta motinha está muito fixe. O peso desta motinha, 191 kg, é ligeiramente mais leve, qualquer coisa, porque o tanque de gasolina é muito mais pequeno, é um tanque de 11 litros. Mas atenção, tanque de 11 litros, mas enganem-se que isto faz bons consumos. Atenção, temos aqui uma motinha que faz bons consuminhos, né? Vamos já ver como é que ela anda aqui no meio do trânsito. Deixa-me ver aqui, coisa e tal, vamos lá. Devagarinho, devagar, vai só longe. Pois é, que o elétrico é mais coisa, né? Este tem as hastes maiores, colega. Ouvi logo, ali um caralho, a guerrilha mesmo, ouve-se mesmo aquele de guerrilha mesmo, está mesmo aqui por acaso potente, está fixe, sim senhor. Colega, com as pizzas, cuidado aí, colega, cuidado com a pizza. Vamos lá embora, devagarinho. Se a gente filtrar a motinha é própria para isso. Deixa ver se o autocaixa mais um bocadinho para lá, este artista também, ver se a gente passa.
sem dar problemas, não é? Pá, eu não quero estar aqui ainda a acelerar aqui muito, que isto não conheço a moto. Vou estar aqui com... Vamos ver aqui a agilidade, aqui a virar, aqui devagarinho, de ninguém, vamos embora. Sempre a andar, sempre a furar, né? Isto, furar, olha, furar é maravilha, isto aqui eu acho que é o ambiente dela, não é? Que diz, já estou aqui à beira do amigo da Pisa, está ele, Pisa, não percebo aquela caixa, meio esquisita, mas está bem, é top case mostrada com Pisa, não sei. Adiante, vamos falar aqui da garrilha. Pá, a garrilha eu acho que, como estavas a dizer, veio aqui, ao fim e ao cabo, mostrar a muitas marcas, pá, que está aqui, para o que der e vier. E prova disso é os modelos que têm vindo, apesar que muito pessoal a dizer que são iguais, que isto, que aquilo, pá, eu acho que não. Acho que está aqui uma boa promessa, aqui uma boa máquina, pá. A moto é baixinha, é amigo dos baixinhos, 780 mm, pá, eu acho que é baixinho, isto é amigo dos baixinhos, isto é aqui para o público feminino, não é? Desde já chamei o público feminino, pá, para ver esta motinha, fazer o teste, pá, muito fixe, baixinha, muito jeitosinha, é assim que a gente gosta. Pá, aqui o teste da suspensão, já estamos aqui naquele paralelo maluco. Isto é mesmo aquele paralelo agressivo. As suspensões funcionam, que é uma maravilha, ou não seja à frente uma Showa que andam aqui, pois é, porque dizem que ao fim e ao cabo que aqui a Royal é só coisa, é só cangalhos, afinal não, pá, eu acho que está aqui coisada, aqui eletrónica bem empregue, ou não tínhamos aqui um painel também já com muita coisa atual, não é? Um painel redondo que já tem o Google Maps e tudo, pá, está muito fixe, está sim senhor, aqui impecável, pá, estou aí devagarinho que eu também quero ver como é que ela se aguenta, vamos ver, ó, eu gosto de ver assim, vamos dar aqui aquela gasada do costume, vamos lá. Vamos dar-lhe, ó, trava muito bem, sim senhor, ó, ela a funilar aqui, sim senhor, ó, quem é que diz, não, uma 450 de 40 cavalos. E se irmos a ver, tem outro pormenor, que também, às vezes há pessoas que não veem bem as coisas como elas são, por exemplo, 450, 40 cavalos, se irmos a ver, temos aqui o caso da Interceptor, o caso mesmo da Continental, a Super Meteor, pá, essas motas 650 e tem 47 cavalos, e esta já está quase lá, estão a ver, está claro que a potência das outras tem mais potência, não é? Logo tem mais também, se calhar, mais torque, penso eu, na minha maneira de ver. Mas atenção, isto está aqui uma motinha muito engraçada, que isto, pá, um gajo rola o punho e ela não há catateias, ela vai mesmo. Por acaso é uma das coisas que eu apercebi-me logo, que ela, isto, por acaso ela rola, um gajo rola o punho, ela não se nega, ela vai logo. E tem outro pormenor também que vos estava a falar, de que é que era a respeito aqui da suspensão e tal, e agora aqui mesmo os pneus, aqui uns grandes pneus, pá, que isto não é pneus de bicicleta, temos a ver, temos aqui uns pneus, temos o 120 à frente e temos 160 atrás, pá, por isso temos aqui bom pneu, pá, já larguinho, bom, para dar uma boa estabilidade, não é? Que a gente também gosta disso, não é? Por isso, pá, não vou falar mais, vamos passar para o sítio do costume, já sabem, eu vou-vos dar as specs todas aí detalhadamente e daqui a um bocadinho a gente fala, ok pessoal? Vamos lá, até já então. Mas é, meus amigos, já estamos aqui na presença, portanto, aqui da Royal Enfield Guerrilla 450, pá, temos aqui o motor de 452 cm3, 40 cavalos, monocilíndrico, ok, com 40 Nm, 4 kg de força, 4 kg de força, assim aqui é de torque. Depois temos aqui à frente, temos aqui uma suspensão Showa, acho que já está equipado, já não há Showa, há vários tipos de Showa, né? 43 mm com 140 de curso, e temos aqui atrás temos a suspensão, tanto o monoshock com curso de 150 mm, e já que estamos aqui na traseira, podemos também falar
portanto, dos pneus. Temos aqui uns pneus mistos de 160, 60, 17, portanto, caixa de 6 velocidades, como vemos aqui, não é? Caixinha de 6 velocidades, não é? Aqui as pezeiras, portanto, em ferro, para cá destas traseiras, as da frente têm borracha, mas também são retráteis, se vamos a ver, também faz, também aqui também são retráteis. Okay. Como vemos aqui, caixinha, temos ali o descanso lateral, temos aqui descanso central também, descanso central que é fundamental, até estou a rimar. Para quê? Para fazer, portanto, a limpeza e manutenção da corrente, ok? Passamos já para aqui para a parte da frente. Aqui na parte da frente temos aqui uns 120, 70, 17, ok? Ao nível de travões frontais, temos aqui no travão frontal, temos aqui um grande disco com ABS, como vemos ali a rodinha, ok? De 310 mm, ok? Assistido portanto, pelas bombas Vibri, 2 canais, ok? E atrás temos aqui, portanto, os travões, portanto, com 270 mm, portanto, com bomba de um pistão, também Vibri. Está aqui o símbolozinho, vemos aqui, ok? Acho que está a focar a câmera desta vez, ok? Que eu por acaso no test drive anterior, e também com ABS, peço desculpa, ok? E com ABS temos aqui o coisinho, aqui tanto o conector e tal, pronto, tudo certo. Temos aqui este pequeno, este escape pequenino, pá, de dimensões pequenas, não aquela bazuca, não é, que a gente está habituado às vezes a ver. Pá, pequenino, como a gente gosta, faz aqueles poucos pá, maravilhosos, não é? Que a gente gosta. Aqui as pezeiras também está muito fixe. Ela vê-se que, portanto, mesmo toda a ciclística por si, mesmo o quadro aqui portanto, é preso mesmo aqui ao quadro, portanto, a parte inferior não tem nada. Para quê? Para haver, portanto, uma redução de peso, que foi uma das coisas que a Royal fez e acho que está a dar bom resultado, como vemos. Aqui a nível de iluminação, agora temos luz, amigo, aí está, temos ali o farol todo completo com a sigla da Royal Enfield. Pá, temos ali um pormenor que eu não falei, que ela é refrigerada a líquido, ok? Também tem esse pormenor, não é? Temos aqui este tanque, pá, de 11 litros. Muito pessoal diz que tal a guerrilha e tal é igual e tal. Pá, eu acho que não, acho que a guerrilha é muito diferente da sua irmã Himalaia em muitos aspectos. Em muitos aspectos, tanto é que eu fiz até as diferenças, existem se calhar até mais, a gente nem fala em todas, mas até mesmo até os próprios espelhos e tudo. Pá, este compartilham a mesma base de motor, pá, mas de resto é uma moto diferente. Tem a situação das luzes, como vemos aqui, estávamos a falar, teve aqui uma discrepância, pá, acho que está uma coisa aqui de categoria, vocês veem, pá, muito bonito, e sim, é que é uma coisa à maneira, acho que ficou aqui muito fixe, impecável, e o escape aqui, que dizem? Olha só para isto. Top, categoria, sim senhora. Temos aqui também a possibilidade, deixem-me passar para este lado que é melhor, não estamos em contraluz. Aqui temos a possibilidade, pá, de, portanto, fazer aqui uma adaptação aqui de malas, que já vi, e acho que quase todos vós também já viram, não dá para meter malas, já vi também um suportezinho para pôr uma top case se quiserem, ou um saco. Dá para pôr um suportezinho, uma base para assentar em pairing de viagem. Pá, esta moto dá para ser uma flat track ou então portanto, uma moto mais roadster, não é? Em matéria de altura, 780 mm, pá, com um peso de 191 kg, pá, acho que está excelente. Vemos ali a apresentação do painel, pá, muito completo.
como está a usar uma painel de 4 polegadas, pá, acho que tem tudo o que ao fim e ao cabo nós precisamos, pá. E ele, além de ter aqui esta parte analógica, dá para fazer várias configurações. Eu, contudo, vou deixar algumas configurações aí, não um vídeo meu, mas um vídeo de outro colega, para vocês terem uma ideia do que é este painel, porque este painel, além disto, este painel também é compartilhado também com o Himalayan, que ao fim e ao cabo dá para, pá, fazer emparelhamento a nível de Bluetooth, de Bluetooth. Aqui o Google Maps e tudo, opá, dá para pôr músicas, dá para, pá, fazer mil e uma coisa, pá, com este painel, que eu acho que, opá, que é uma coisa de, portanto, de valor, não é, que a gente vê, pá, e acho que, por exemplo, aqui o caso aqui disto, este é um joystick para navegar nele, não é, eu, se me carregar aqui, ele vai mudar os modos, aqui nesta parte aqui, ele muda os modos, estão a ver, e ele aqui vai dizer tudo, tem o trip, tem os quilómetros, que ele tem 26.8, deve ser km por litro, isto é o tempo que a gente está a fazer, a averagem, pá, acho que ao fim e ao cabo está um painel muito completo. Depois temos aqui temperatura, temos quilómetros, que já disse há bocado, da luz motor, prontos, temos ali as horinhas, pá, tem a mudança em engrenada, quilómetros por hora, eu acho que está muito completo. Tem aqui a parte de baixo, o depósito, pá, eu acho que e depois é assim, tem muitas configurações que a gente vê, pá, dá para fazer aqui mil e uma coisas, ao fim e ao cabo, né? Estamos a ver, dá para fazer muita coisa aqui nisto, pá. Eu acho que isso é de veras interessante. Eu não vou estar aqui a mexer muito aqui nisto, porque não é, portanto, uma coisa que eu diga assim, ó pá, eu sei mexer nisto e tal, pá. Se a moto fosse minha, eu até mexia aqui, pronto, e mostrava-vos mais em detalhe isso. Mas, ó pá, eu não sei, não vou estar aqui com coisas a dizer que sei, quando não sei, ok? Vamos então dar as conclusões finais. Pois é, meus amigos, cá estamos outra vez aqui na guerrilha. Vamos lá, querem que isto aqui, vamos lá sair daqui, pessoal. Já está aqui a assinar a ventoinha, muito bem. Ora bem, vamos lá fazer aqui uma travagenzinha aqui à frente, barulhito. Vamos ver como é que a coisa rola aqui. Ela focinha bem. Ela focinha bem, sim senhor. E aqui atrás, muito bom, muito bom. Os travões de agora, pá, não há dúvida que agora os travões, pá, eu acho que as marcas em matéria de motor e travões, principalmente suspensões, é naquela, mas acho que mesmo as suspensões cada vez mais é mais complicado hoje em dia escolher moto, pá, eu bem mesmo por mim. Eu quero escolher uma, pá, eu já tenho feito testes em algumas, pá, um gajo fica até um bocadinho na dúvida, opa, mas é assim, vou-vos dar um conselho mesmo muito honestamente, pá, se escolherem, escolham uma moto nova. Ora bem, vamos lá falar aqui da guerrilha. A guerrilha, pá, uma moto que, portanto, para já é baixinha, é esguia, é fácil de condução, é uma moto que é muito fácil. Vamos lá passar aqui, daqui um gás, vamos lá ver, puxadela, assim, uma puxadela, assim, coisa e tal, pronto, está bom. Está bem, ó, né? Bom, e ela faz isto aqui na boa, sim senhor. Desenvolve muito bem, sim senhor, isto está aqui de categoria, meus amigos. Ela bate um bocadinho porque eu também estava em sexta, também não vou estar aqui, não é? Pois eu já tinha abrandado um bocadinho, mas está a ver-se bem que isto, pá, isto forcinha não falta. Uma moto que tem aqui muita forcinha para dar e vender, meus amigos. 4 kg de força, está muito bom, pá. 4 Nm, isto vê-se bem que isto, pá, desenvolve muito bem esta motinha. Ora bem, e para quem é que será? Pá, esta é uma moto propriamente amiga dos baixinhos. Pá, acho que, por exemplo, isto dá para a cidade, dá para ir dar umas voltas ao fim de semana, né? E não só. Eu acho que mesmo a autoestrada, pá, não fica mal, porque é uma 4,5, mesmo essa 4,5 não é aquela moto que só tem força, é uma moto que tem velocidade de ponta, aquela uma Roadstar Scrambler, ao fim e ao cabo,
vão a ver, tem mais ou menos 50 acessórios para pôr a vossa, esta guerrilha à vossa maneira, meus amigos. Isto sem dúvida, pá, está tudo mesmo de alta categoria. Por isso, vamos a ver, ainda não falei foi no preço, mas eu vou deixar isso, pá, eu agora não vou, hoje não vou falar porque estava um bocado na dúvida, porque apareceu-me ali um preço desde até na net, e eu agora quando chegar ao stand vou falar com a dona Eunice e vou-lhe perguntar a ela como é que não é, que é para eu dar-vos depois o preço mesmo ali como manda a sapatilha, tudo direitinho e certinho, hein? Por isso, não se esqueçam, pessoal, visitem a Royal Enfield Porto, hein? E também o stand da Motocidade, que também tem lá umas Royals, também para ver, porque os dois stands é no mesmo. Pá, visitem lá, Rua Faria Guimarães. Eu depois vou deixar aí a morada direitinha e certinha, já sabem. Pá, a moto, eu acho que a moto em si, para aquele para o dia a dia, consumos está bom. Consumos aqui mesmo de, como manda a sapatilha, 3.3 anuncia 3.3 anuncia a marca. Mas eu acredito vivamente que esta motinha consiga fazer 3 à vontade. Acho que ela vai para os 3. Ela, se estivesse na minha mão, eu acho que era capaz de fazer os 3. Eu, com a condução que eu tenho, a condução normal, acho que conseguia. Pá, a motinha, pá, em curva, ela curva que é uma maravilha. Ela segura-se, tem uma boa sapata à frente 120, atrás 160, pá, já 17, está tudo a favor. Peso 191 kg, pá, está bom. As suspensões é show, atrás o monochoque. Opa, eu acho que está muito bom, está a lição estudada, está tudo dito, está tudo falado. Eu vou deixar depois aí o precinho aí, como anda o preço aí, hein? E depois, pessoal, não se esqueçam de deixar aí o like, ok? De comentar o vídeo, não é? Se gostaram, não gostaram, se acharam que a guerrilha, pá, era moto para vocês. Eu, para mim, eu gosto deste estilo de motas retromodernas. E contudo, não se esqueçam ainda também de subscrever o meu canal, meus amigos. Pois é, que isso também é importante, não é só ver o vídeo. Subscrevam o meu canal, pá, não pagam nada, não tem cá dessas coisadas, pá. É um canal que, opá, eu não vos estou a pedir nada, só estou a pedir para subscrever, nada mais, que eu vou-vos trazer mais umas novidades, não é? Por isso, subscrevam o canal, ok? E vamos embora, pessoal. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.